10 livros queimados pelos nazistas no que diz respeito à liberdade de expressão. O dia 10 de 1933 foi um dos dias mais tristes e assustadores da civilização ocidental. Esta é a data em que o recém-partido nazista realizou uma imolação em massa literária para comparecer a estudantes universitários e transmitir em estações de rádio em toda a Alemanha. Na Bibelplatz, Berlin Opera Square, cerca de 25 mil volumes de livros considerados alemães foram cremados em uma tentativa assustadora de prenunciar os autores e as ideias que eles representavam. Livros sobre comunismo ou pacifismo, vistos como um questionamento da cultura ou superioridade racial. E material considerado sexualmente explícito virou fumaça. Bem, tudo o que foi escrito por anti-Hitler dissidentes judeus, como esses 10 livros atestam, os nazistas praticavam a cultura do cancelamento muito antes do advento do Twitter. Tudo em silêncio na frente ocidental, Eric Remarque. Na verdade, quando ele conquistou a França em 1940, realizou a cerimônia oficial de rendição no vagão onde os alemães se renderam às forças 22 anos antes. Longe de romantizar o soldado alemão, Note apontou as condições físicas e mentais desumanas nas quais os soldados trabalharam nas trincheiras da Grande Guerra, bem como o distanciamento da sociedade que muitos soldados sentiam voltar à vida civil acima de tudo. Olcuyet abriu novos caminhos, não por causa de sua descrição do conflito armado, a guerra é um inferno, todo mundo sabe, mas por causa da estranha normalidade da vida pós-conflito como resultado. Este é um dos primeiros retratos do que reconheceríamos hoje como um transtorno de estresse pós-traumático específico para militares. O esboço da história, H.G. Wells. Entre outras razões, Wells via a história humana como a de um objetivo comum, um objetivo pontuado com ciclos em que os nômades conquistaram civilizações estabelecidas. A partir daí, ele fala do avanço da inteligência livre, porque personalidades como o historiador Heródoto ilustraram um novo passo em frente no poder e alcance do espírito humano, mas foram as visões igualitárias de raça que reservaram o esboço para o fogo. Wells rejeita veementemente qualquer teoria de superioridade racial ou civilizacional, escrevendo que o homem é uma espécie de animal, um estado de diferenciação reprimida e possível mistura, e que qualquer avaliação honesta de superioridade supostamente ocidental se dissolve no ar. A Metamorfose, Franz Kafka. Sua irmã, Grete, é a única querendo isso e, mesmo lentamente, sua lealdade e simpatia estão diminuindo eventualmente. Grete vai do único defensor de seu irmão de 6 pernas para seu detrator principal, instigando-o e intencionalmente deixando-o faminto. Na verdade, muitos argumentaram que a metamorfose radical é de Grete, já que a provação a transformou de gentil e altruísta em fria e prática, exatamente como a sociedade deseja. Ela teria sido uma boa nazista. Coração das Trevas, Joseph Conrad. Ele foi destruído e os reparos levam tempo, durante o qual sua trama sinistra para Kurtz cresce. Finalmente, a tripulação embarca em uma viagem de 2 meses rio abaixo, mas são atacados por nativos antes de chegarem à estação interior de Kurtz. Acontece que os nativos estavam defendendo Kurtz, que eles estavam adorando como algo próximo a um deus, apesar ou talvez por causa de sua prática de cortar suas cabeças. E para eles subirem postes, o simbolismo úmido era uma crítica velada do estupro racista da Europa contra a África e seus povos. Não admira que Hitler se opôs a tais falhas morais de conquista e arrogância assassina. O Became a Socialist, Helen Keller Essay. Sua coluna de 1912 no New York Call para explicar suas paixões por essas posições socialistas. Os escritos de Keller podem ter sido poupados da aposta, sem outro ensaio publicado mais 21 anos. Em 9 de maio de 1933, um dia antes do Auto da Fé de Keller, publicou uma carta aberta para estudantes alemães no New York Times. A história não ensinou nada se você pensa que pode matar ideias, escreve Keller. Tiranos já tentaram fazer isso. Ideias brotaram em seu poder e os têm. Religião cósmica, Albert Einstein.
No entanto, Einstein era um pacifista declarado desde 1914, recusou-se a assinar um documento endossado por muitos alemães que justificava o militarismo alemão antes da estreia mundial. As opiniões de Einstein sobre religião ainda podem ter sido ameaçadoras para a propaganda nazista. Em um artigo de 1931 intitulado Cosmic Religion, Einstein disse que a ciência, e não as religiões convencionais, forma a base de sua espiritualidade. Ao fazer isso, ele rejeita a ideia de uma divindade intervencionista, a proibição nazista maior, porque Hitler acreditava que seu terceiro estava predestinado à dominação. Felizmente, a chegada de Hitler ao poder em 1933 ocorreu durante a visita de Einstein aos Estados Unidos, então ele ficou sua perda. Adolf. Compilações de arte sem nome, Otto Dix. Um exemplo vívido do primeiro é seu painel de THLR, cujas imagens horríveis incluem uma paisagem devastada repleta de parafernália de guerra e partes do. Felizmente, a pintura original sobreviveu à guerra. Os incêndios de 10 de maio foram em grande parte limitados a representações impressas, em vez de pinturas reais. Hitler, no entanto, não parou com Dix. 1933 Os nazistas o forçaram a deixar seu cargo de professor na academia em Dresden. 4 anos mais velho, apresentou seu trabalho em uma exposição especial intitulada Degenera, com o objetivo de mostrar ao público que a arte não deveria ser nuraica. Ainda assim, Dix se recusou a fugir da Alemanha e foi forçado a se alistar no exército nazista aos 53 anos. Um admirável mundo novo, Aldous Huxley. De engenharia genética em úteros artificiais e doutrinação infantil a um sistema de casta calvinista com drogas que produzem felicidade para manter a obediência da população, o trabalho é uma lista de desejos fictícios de longo prazo para um Uraik que duraria mil. Huxley também satiriza a arrogância do racismo quando seu protagonista visita o sudoeste dos Estados Unidos. Eles viajam para uma reserva natural onde encontram a suposta existência natural, incluindo fraquezas como envelhecimento, multilinguismo e religião, em outras palavras, a própria humanidade orgânica. O Manifesto Comunista, Karl Marx e Friedrich Engels. Em comparação com as caracterizações cada vez mais distorcidas desde a publicação em 1848, o Manifesto Comunista é medido e dissecando a sociedade em burgueses e proletários, isto é, classes superiores e trabalhadoras. Marx e Engels afirmam que a história de todas as sociedades existentes até agora são as lutas de classes. Complacência e divisões dentro da classe trabalhadora servem à classe alta, para os favores do status quo. Embora radicais na época, muitas das demandas manifestas são agora elementos da sociedade ocidental. Isso inclui um imposto progressivo sobre a renda, a abolição do trabalho infantil, educação pública gratuita e terras públicas. Tudo, Instituto de Sexologia. Nos dias seguintes, o tesouro dos textos do Instituto foi transportado para o local da queima dos livros, onde em 10 de maio eles se tornaram uma parte considerável do combustível horrível do incêndio. Hirschfeld estava trabalhando em Paris na época e aprendeu com um noticiário. Entre os textos cremados estava o Mansur de Heinrich Heine, que o autor observou: lá onde eles queimam no final, eles também queimam humanos.